quando uma empresa decide fazer uma jornada de cloud, vamos imaginar que ela é zero cloud. Quando ela vai hoje tomar essa decisão, ela vai ter que olhar para tanta coisa para fazer. Capacitação de mão de obra, né? Mudança de aplicação, onde vão ficar esse banco de dados, leva banco, não leva banco. Muitos paradigmas novos. Faz a conta, como é que fica esse fluxo de caixa da companhia para 1, 2, 3 anos, imaginando que eu não vou subir, os meus negócios não vão crescer. Ah, beleza, já está caro. Tá, mas eu estou indo para a cloud exatamente para crescer, para ter uma flexibilidade supostamente de arquitetura tecnológica e de negócio. Pô, isso começa a machucar. Então, quem está começando, são poucas que eu acho que talvez estejam começando, né? Iniciou essa jornada com um processo menor em cloud para fazer acontecer. O que eu tenho ouvido falar com mais frequência tem gente que está voltando um pouco para on-premise em algumas situações, parte dela. Tá? Isso por uma justificativa de custo, isso por uma justificativa de que, cara, eu quero ter um domínio dessa competência que ela rodou na cloud um tempo, eu entendi que mais próximo de mim faz sentido, uma administração de ambiente para esse recurso um pouco mais locado. Então, eu quero ter o banco de dados local, eu quero ter aplicação alta, eu quero ter o banco espalhado. Que legal. Então, você começa a jogar alguns jogos Ou seja, aí. No pêndulo do tipo, é tudo aqui, agora é tudo lá, a gente está chegando na situacional. O bom é, nós rompemos uma barreira que demorou quase 7 anos, 6, 7 anos, que era a barreira da dúvida do risco de ir para a cloud. Você tem boa experiência, lembra? Qual dos 6 maiores bancos, você chegava em 2015 e vai para a cloud, eles foram fortes, assim? Nenhum, né? Nenhum. Porque havia a dúvida com relação a como é que comportaria a cloud. O Brasil é um ambiente ultra regulado no segmento bancário, isso é bom. Havia questões de cibersegurança ainda na época, haviam questões dos custos, havia questão de mão de obra. Os bancos em si, que talvez foram os grandes impulsionadores de adoção de cloud nas grandes corporações, assim, depois que os grandes bancos foram, acho que mais ninguém deixou de ir por ter dúvida, né? Porque a partir do momento que você leva um Itaú, um Bradesco, um Safra, sei lá, um Santander, os grandes bancos... São referências, né? Referência. Aí de certa forma, esses caras já, eu digo isso, já amassaram o barro da dúvida lá com relação a cyber, custo, tal. Então, se você falasse em 2015, se você fosse para uma reunião de conselho e falar, eu quero botar cloud, você é taxado de maluco. Então, para te falar que isso foi tão rápido que praticamente de 2017 a 2018 não tinha banco que não tivesse uma jornada cloud, nem que fosse, olha, o sistema do RH, o departamental, eu quero ir para fazer um learn by doing, um aprendizado, o sistema tal que é menos crítico, o sistema tal que tem menos informação importante ou sensível. Hoje, eu acho que dos 10 principais bancos do Brasil, ou 20 ou 30, não tem nenhum que não esteja boa parte do seu stack em cloud. Assim, pode ter alguma coisa, mas a maioria está. O que eu estou ouvindo agora volta um pouco algumas coisas. Para mim, parece por uma questão de custo, uma questão disso. Não é questão de disponibilidade, não é questão de performance, não é questão de restrição de qualquer maneira, é talvez por um artifício muito pontual, sabe? Enfim, isso volta a aquecer a indústria de data center, que já opera a saída para cloud, boa parte delas, e passa a ter o seu hack lá por alguma coisa que o valha, ter uma informação mais contida. Sim. Eu queria voltar um pouco na linha mais pessoal, na visão da arquitetura. Aí devo trabalhar um pouco ali só para... enfim, dessa linha. Tá, não de arquitetura, enfim, nessa linha de arquitetura. Vou voltar, tá? E depois vocês fazem o corte aí. Cara, legal, assim, a gente conversou bastante sobre várias temáticas aqui, né? Eu reconheço você, até na sua fala, né? Você traz essa visão... e você falou, né, desde o começo ali da sua carreira, de uma visão, conseguir entender o negócio, uma visão de arquitetura. Acho que você pautou, até porque um CTO sem a visão de arquitetura, ele tá capenga, né? Ele vai ter alguma dificuldade aí, vai ter que aprender. A carreira, a disponibilidade de arquitetos no mercado brasileiro, ela supre a necessidade do mercado atualmente? Qual que é uma dica que você dá para aquele talvez o cara técnico que é assim, pô, sou um bom programador ou um bom analista de dados, está numa carreira técnica ou eventualmente quer entrar, como que ele tem que enxergar essa visão da arquitetura? É uma oportunidade ou não é? Qual que é o... Interessante essa pergunta, porque hoje o arquiteto
Deve ter, tranquilamente, mais de 10, 15 perfis de arquiteto hoje. Né? Tem arquiteto de solução, arquiteto técnico, o arquiteto de integração, o arquiteto de dados, o arquiteto... Cara, você vai empilhando... Segurança. Você vai pilhando arquitetos. Né? Sim. E ninguém nasce arquiteto, né? Essa é a grande sacada. A pessoa, ela opta por essa carreira depois que ela começa a ter proficiência em um determinado domínio de tecnologia. Né? Se você me perguntar, que a primeira coisa que deveria ser decidida é qual linha de arquitetura ela quer seguir. Tá? Porque não vai existir um arquiteto full stack, de novo. É tanta opcionalidade, variedade, tanta complexidade para cada carreira que eu acho que escolher uma já te coloca no ponto bom. Óbvio, isso tem que conversar com o teu início de carreira tecnológica. Né? Se você não tem base tecnológica em nada e resolve uma arquitetura nova, você vai ter que voltar para a sala de aula e estudar. Não significa que você não possa sê-lo, mas você vai ter que voltar para trás porque... E as horas de experiência vão te cobrar, né? Vão te cobrar. Vão te cobrar. Então, assim, quando você escolhe para uma arquitetura, realmente uma arquitetura técnica, que vai trabalhar com stack tecnológico, linguagem e tal, e você foi programador... Bom, para esse cara fica muito mais fácil desempenhar a carreira de arquitetura porque ele vai jogar na praia que funciona. Né? Quando tiver que decidir a mudança de linguagem, entendeu? Quando vai decidir como é que vai ser feita a parte de integração contínua, aquela linguagem, o path to production numa linguagem, servidor de aplicação, o cara já conhece aquilo. É diferente quando o cara se torna um arquiteto de segurança e o cara nunca fez nem deve ser SecOps na engenharia. Então há uma distância grande. Então acho que primeiro escolher a linha de arquitetura que te chama a atenção na carreira porque você gosta. Segundo, a sua base tecnológica que te permite acessar isso de uma forma mais rápida para depois você buscar as competências que te faltam. Se você escolher uma arquitetura que não tem nada a ver com a base, você pode fazê-lo. Tenha em mente que você vai ter que voltar para a sala de aula ou fazer alguns passos atrás no tabuleiro para adquirir competência com relação a isso. E não é nenhum problema. É questão de escolha profissional. Tá? Agora, a quantidade de arquitetos que a gente tem hoje no Brasil, eu não tenho nenhum senso com relação a isso, mas eu tenho certeza que é infinitamente menor do que a gente precisa. É muito menor. Tá? E eu faço a correlação com engenheiros. Né? O Brasil forma engenheiros anualmente 6% do que a China forma de engenheiro anualmente. Tá? E aí, quando eu falo engenheiro, eu boto STEAM, né? Ciência, tecnologia, engenharia, matemática, tal. Artes e matemática. Então, quando a gente olha esse núcleo duro de engenharia, a gente forma 6, 7% que a China forma no ano. Eu faço a mesma correlação para arquiteto. Eu não tenho dúvida que a quantidade de arquitetos que a gente forma aqui, comparado a outros países, para trabalhar nesse mundo digital tecnológico, esse contexto de negócios modernos, é muito menos do que a gente precisa. Eu vou te fazer uma pergunta que talvez possa expor uma ignorância minha, mas aonde se forma arquiteto no Brasil? Eu acho que já tem alguns cursos, pelo que eu recordo, algumas faculdades que estão... cursos de pós-graduação que tem o tom que leva para a arquitetura. Tá? Mas você entendeu minha provocação? Não, entendi, não tem. A nossa formação Não tem. tecnológica não está muito defasada do que o mercado Você precisa? vai encontrar em dados, talvez, uma avenida de formação de arquitetura de dados. Você vai encontrar algumas coisas. Mas é uma formal? Ou são mais É uma cursos formal, para dados tem formal. Ah, ok. Mas boa parte delas não tem. Não tem um curso de arquiteto de solução tão robusto, ao meu ver. É. Vai ter, mas não é algo que você fala assim, puxa, esse aqui eu posso botar a fortuna da minha vida que eu vou me capacitar. Aí vem eu vim construindo a pergunta. A pessoa que quer vencer no mundo da tecnologia hoje precisa de faculdade? Não, com certeza não. Insano, né? Com certeza Muito. não. Absolutamente não. Você no seu time, você pergunta que faculdade a pessoa fez? Não. Na verdade, eu abro mão de faculdade para contratar alguém. Eu fiz uma provocação, né? Olha a dica, galera. Presta atenção no que Não, vem mas agora. Quando eu contratei pessoas ao longo da carreira e contrato, faculdade talvez seja um dos últimos itens que eu iria perguntar e talvez um dos mais dispensáveis se a pessoa tiver outros atributos. E eu vou explicar o porquê, né? Talvez os desenvolvedores, alguns dos desenvolvedores mais brilhantes que trabalharam comigo, eram pessoas que não tinham nem curso superior. Eram autodidatas que estudaram. E é o exemplo que eu sempre cito, né? Uma pessoa que tem todas as certificações hoje da Java, ou todas as certificações da Amazon Cloud, ou da Azure, ou da GCP, que tem todas as certificações, essa pessoa dificilmente fica desempregada. Se ela realmente tem empenho, quer estudar, vai buscar uma base mínima e vai fazer, essa pessoa ela está empregada. A questão é para onde ela vai e de que maneira ela vai. Eu acho que... Escolhe ainda, né? Escolhe. Há um longo tempo, faz um bom tempo que eu acho que as faculdades estão formando uma mão de obra que não é necessariamente o que o mercado consome.
Tanto que a pessoa hoje ela faz uma faculdade de tecnologia e, inevitavelmente, ela vai aprender a trabalhar dentro de uma empresa com outros sêniores e buscando complementação acadêmica, não no ambiente de graduação, talvez no ambiente de curso livre, cursos outros que o valha. Aí, talvez foi uma das primeiras perguntas que eu fiz, e dentro da minha mania de fazer uma pergunta dentro da outra. Aí, até quando as empresas vão aceitar esse gancho de ter que ensinar os profissionais? Em que sentido? A gente vê uma série de organizações, principalmente as grandes, criando suas próprias universidades, criando seus próprios cursos de formação de profissionais, porque elas não conseguem... assim, vou um pouco do sentimento próprio. O pessoal chega no mundo de tecnologia sem condição de fazer o primeiro código. Sim. E, infelizmente, esse é um Concordo. fato no Brasil, porque os que conseguem já não estão no mercado. Fica 2, 3 dias, pá, já era. As empresas vão ter que investir mais dinheiro nisso? Eu penso que sim, mas é por um motivo seguinte. Hoje, se você olhar como ponto de experiência de colaborador, você ter a formação técnica dentro da própria empresa, além de você trazer a cultura da empresa na formação do profissional, você pode direcionar esse desenvolvimento técnico, esse hard skill, de uma forma muito mais rápida. E aí vira uma vantagem competitiva, certo? Vantagem competitiva. Esse profissional de manhã, ele está pareando com alguma pessoa mais sênior aprendendo, à tarde ele está numa sala de aula, por exemplo, lá dentro da empresa, tá? Então, isso acelera e tira justamente o gap que a faculdade não entrega e entrega valências importantes como cultura, modelo tecnológico da companhia, como é que as coisas funcionam, como é que a banda toca. Essa pessoa, inevitavelmente, vai seguir uma carreira, acredito que até longa, porque ela vai se ver abraçada no desenvolvimento dela para essa empresa. Seria muito bom, né? Muito bom. Agora, o segundo modelo que eu acredito, além do desenvolvimento do colaborador via universidade corporativa, via eventos da empresa, e esse eu já vi funcionar, e não é toda empresa que faz, literalmente você... É difícil fazer, mas deveria fazer essa aposta de definir um mentor de carreira técnica para cada pessoa que chega tecnicamente na empresa ainda em fase inicial de carreira. Essa pessoa se acompanha esse profissional e ele dedica horas para fazer essa formação desse profissional, isso também gera uma aceleração no desenvolvimento desse cara muito forte. Obrigatoriamente é um mega programa. É uma ação descentralizada, né? Até se deixa 6 meses com o mentor, depois troca faz um rodízio com outro mentor, e aí essa pessoa começa a entender por que é importante fazer pair programming, por que é importante fazer pair review. Porque o pessoal ignora coisas que a gente sabe que dá resultado, né? Porque isso é visto como custo, né? Exato. Você vai parar o cara, ele vai ser mais lento. Ele acha que um programador quieto, com fone de ouvido, na cadeira dele 8 horas por dia, vai gerar uma determinada quantidade de código que na cabeça dele, em algum momento, isso gera uma linha de receita no somado. Quando ele deveria entender que quando ele pega esse profissional e ele dedica 1/3 do dia dele a pegar uma pessoa menos preparada e desenvolver essa pessoa, você começa a polinizar conhecimento, acelerar. Você está multiplicando... Você tem dia 2 de janeiro uma empresa que é lenta, mas você tem dia 31 de dezembro uma outra empresa mais rápida. E se executa esse programa com 1, 2 anos, dali a 2, 3 anos, a pessoa que entrou muito crua júnior já pode ser eventualmente uma plena, a depender da performance ter uma ambição maior, essa pessoa vai estar recebendo a pessoa que ela foi um dia lá atrás.